Shalom, shalom para você que está aí junto conosco, que já chegou para esse horário, para essa hora, para esse momento maravilhoso para falarmos das grandezas do nosso Deus. Amém? Seja muito bem-vindo. Antes de nós começarmos, entrarmos no nosso texto, dê o seu like, compartilhe esse link, comente. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Tem muita coisa ali dentro. E o nosso endereço vai passar aí embaixo para você que é daqui, para você que não é, mas está aqui. Faça-nos uma visita, você será muito bem-vindo. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Deus eterno, Deus amado, Deus de infinito amor. Muito obrigada, Senhor, por essa hora. Por cada um, meu Deus, que vai estar aqui conosco, aqueles que ainda vão chegar, os que vão ouvir mais tarde, em outro momento. Para o teu Espírito não há distância, não há tempo, nem empecilho. Para um coração contrito, Deus não despreza que essa palavra venha ao nosso encontro e que a presença do Espírito e o poder do teu Espírito venha trazer transformação, em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje nós vamos ler um salmo. No livro de Salmos, capítulo 90. Livro de Salmos, capítulo 90. Esse salmo fala da eternidade de Deus e da transitoriedade da vida do homem, do início e do fim, do tempo determinado. É uma oração de Moisés. Esse texto fala daquela época, transporta para a época de Deuteronômio, quando Moisés tirou o povo do Egito. Então, foi pelo deserto, e muitas coisas ali aconteceram. Então, esse salmo fala dessa época, reporta essa época, e diz assim: Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, e à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos com um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E tua cólera, segundo o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Senhor, venha abençoar a leitura da tua palavra, que seja para nosso alimento profundo, ensino, transformação, consolo. Em nome de Jesus. Amém.
Esse salmo é lindo, né? É uma oração de Moisés, período que Moisés tirou o povo do Egito. Muitas coisas aconteceram ali. Eu não sei se vocês estão lembrados que os pecados ocultos, toda a rebelião, tudo que aconteceu ali, mesmo Deus dando as tábuas da lei, quando Deus quis descer e falar com o povo disse para Moisés: vai tu, Moisés, porque nós vamos morrer. Não aguentaram a glória de Deus. Então sobe Moisés, vai para o monte, e Deus escreve todo o mandamento, toda a lei para o povo. E quando Moisés desce daquele monte, que se depara com o povo adorando um bezerro de ouro, volta Moisés. Então, muitas coisas aconteceram ali. O nível de rebelião foi tão alto que Deus fez abrir uma fenda sobre a terra, que engoliu aquelas pessoas. Mandou chuva de fogo. Tudo por causa do pecado. E Moisés vem dizendo: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração a geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então aqui está demonstrando muito bem que Deus é eterno. Antes de que os montes nascessem, antes da formação de todas as coisas, de eternidade a eternidade, ele já era Deus, porque ele não tem início, ele não tem fim, tudo inicia com ele e termina com ele. É infinito. Então aqui mostra bem, e aí ele diz aqui: reduzes o homem ao pó, e mostra, põe diante todo o pecado oculto. Mas aí ele diz: ensina-nos, Senhor, com sabedoria, que possamos ter sabedoria, dá-nos sabedoria, para que possamos contar bem os nossos dias. E aqui em cima, no versículo 10, diz: os dias da nossa vida sobem a 70 ou 80 anos, e havendo vigor vai a 80. Mas esses dias são enfado e canseira, porque já se trabalhou uma vida. E aí ele vem aqui e ensina-nos. Nos dê sabedoria para contar os nossos dias, para remir os nossos dias, para viver bem os nossos dias, para discernir nos nossos dias, para saber escolher nos nossos dias, sabendo que tu és eterno e nós estamos por um tempo nessa terra. É um tempo que nós estamos aqui. Então ele vem aqui embaixo e fala: seja sobre nós a tua graça, Senhor. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos, obras para a fé, as boas obras de Deus, a obra da fé, para crer em Cristo Jesus, para remir o nosso tempo, para andar com sabedoria nessa terra, porque somos como um sono. Somos aqui, diz no versículo 5, tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, e à tarde murcha e seca. Então aqui está muito claro a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem, o tempo do homem, que tem início e fim. Como a vida é efêmera mesmo, como a vida é rápida. Nós voamos, diz aqui. Não estou achando. Mas diz aqui, nós voamos. É como ver um bebê. Num minuto, a mulher está grávida para dar à luz. Aí nasce. Quando piscamos, já estão andando e correndo. E quando vemos, e tem 5, 10, e pronto, e já cresceu. É rápido. E aquilo que planejamos, não demos conta. Aquilo que falamos que vamos mudar, já não mudamos e já nos atrapalhamos.
E quando chegamos lá, aos 80, nesses dias em enfado e canseira, porque já trazemos tantas cargas, tantas cargas. Deus é eterno, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em Hebreus 13, versículos 8 e 9, diz assim: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será eternamente. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com a graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E nós não temos que nos preocupar com doutrinas, com tantas coisas. O que importa é o nosso coração estar derramado na graça de Deus. Assim diz a palavra. Deus, por ser eterno, nele não há variação. Em Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Por isso ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso essa palavra não muda. Por isso o que Deus diz, ele diz. Por isso os princípios são invariáveis. Os mandamentos são eternos. E nós, na nossa transitoriedade da nossa vida, nós vamos capengando, porque não estamos firmados com o coração na graça de Jesus, que é a palavra de Deus, é o alimentar da nossa vida, para que possamos vencer dia após dia. Eterno quer dizer fora do tempo. Deus é fora desse tempo nosso. Fora desse tempo. Eterno. Nós compreendemos na teoria, mas não compreendemos na experiência a eternidade. Inalterado. Eternidade quer dizer inalterado, sem mudança, sem variação. E o que nós lemos aqui? Nele não pode haver sombra de variação. Constante. O que nós vimos aqui? Que Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Isso é eterno. Esse é Deus. Esse é Jesus Cristo. Eterno. É isso que esse salmo está dizendo. É a eternidade de Deus. E transitório. O que quer dizer transitório? Tempo determinado. Nós temos um início na nossa vida e um fim na nossa vida. Há um tempo determinado para nós nessa terra, que ali bem está descrito. 70 anos, em havendo vigor, 80. E neste caso, o melhor deles é cansaço e enfado. Tempo determinado. Dura no intervalo de um estado a outro estado. Olha que interessante essa descrição de transitório. Dura nesse intervalo de um estado a outro estado. Então, nós nascemos, crescemos, vivemos e morremos. É um intervalo. Deus é eterno. Nós fomos criados à semelhança de Deus. E fomos criados para a eternidade. Mas por causa do pecado, por causa da escolha, por causa de tudo que aconteceu lá com Adão, nós perdemos isso. Essa eternidade inalterado, constante, fora desse tempo,
Nós viemos para um tempo determinado, para vivermos nesse tempo. Jesus vem, cumpre o plano perfeito de Deus. Ele vem trazendo o reino de Deus para o nosso coração, para o coração do homem. Ele é a expressão exata de Deus na terra. Jesus, homem. Ele cumpriu um plano que só ele podia cumprir, porque só o sangue de Cristo podia lavar desse pecado, que tirou o homem da eternidade de Deus e trouxe para a transitoriedade dessa vida, que no fim é canseira e enfado. Só Jesus, homem. E aí vem nos apresentando. Deus vem mostrando todo o nosso pecado oculto. Traz à tona. E com Jesus, em Jesus, por Jesus, nós podemos receber todo o perdão, ser lavados no sangue do Cordeiro. E então recebemos, voltamos à eternidade de Deus. Mas essa vida, ela se acaba. Esse corpo tem um fim, tem um tempo determinado. Nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos, envelhecemos e morremos. Assim que a gente aprende na aula de ciências, né? Esse é o ciclo da vida humana. Porque as células morrem e chega uma hora que não há reposição. Os nossos órgãos envelhecem, tem um tempo de uso. É uma máquina perfeita. Nosso coração tem um tempo de batimento. Ele gasta. O músculo dos olhos gasta. Então, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Nosso tempo nessa terra está determinado. Ninguém pode acrescentar nem tirar. É Deus quem determina. Estão muito bem contados nas mãos de Deus. E aqui diz, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. E aí nós vemos que muito mais vale um coração na graça do Senhor. Então nós vamos aprender na sabedoria de Cristo, derramado em nós, nós vamos aprender a contar os nossos dias, que já estão determinados, ninguém vai fugir disso. Mas para alcançar coração sábio, porque nós temos uma eternidade para viver. Então, quando fala, dura de um intervalo, de um lado ao outro, e quando nós somos transitórios, transitoriedade é porque vai para algum lugar. É uma transição. Então, nós somos transitórios nesse mundo. Mas Cristo veio para que nós possamos ser transportados para o reino de Deus, para a eternidade com Deus. Não importa quantos anos vivemos aqui, somos transitórios. 50, 60, 70, ou a canseira e o enfado nos últimos dias, não sei. Meu pai está com quase 90. Não sei quanto tempo vamos ficar, mas precisamos da sabedoria de Deus para contar os nossos dias e não ficar atrás de doutrinas vãs. Nada disso, nos preocupando com nada disso, mas com o coração derramado sobre a graça de Deus. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que crê em Jesus não vai perecer, não vai morrer, mas será salvo.
volta para a eternidade de Deus. De qualquer maneira, nós somos transitórios. De qualquer maneira, nós temos nossos dias contados aqui. De qualquer maneira, a vaidade acaba. De qualquer maneira, nossa pele enruga. De qualquer maneira, nossos órgãos envelhecem, nossos músculos. De qualquer maneira, nós cumprimos o que temos que cumprir. De qualquer maneira, vem sol e chuva sobre justos e injustos. De qualquer maneira. Mas em Cristo Jesus, nós somos transportados. Nós duramos nesse intervalo de um estado ao outro, de pecador para perdoado, de mortos espiritualmente para vivificados em Cristo Jesus. Somos transportados, porque Deus é eterno. Nele não há sombra de variação. Jesus já cumpriu, está consumado. A graça está derramada. Cabe a nós agora nos olhar, pecadores, e nos enquadrar, nos moldar a Cristo Jesus, para vivermos a eternidade com o nosso Deus, praticando as obras da fé. Deus é eterno e o homem passageiro. Jesus trouxe o reino de Deus e sua eternidade ao coração do homem que crê, para que retornem à eternidade de Deus. Nós vamos ler Colossenses. Eu vou ler Colossenses 1, 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Transportou, trouxe. Éramos ali transitórios lá no pecado. Jesus vem e nos transporta para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, Jesus, e nele foram criadas todas as coisas. Meu amado, Deus é eterno, sem sombra de variação, imutável, constante. O que Deus disse, Deus disse. Os princípios de Deus são eternos. Os mandamentos de Deus são eternos. E as promessas de Deus não são revogadas para aqueles que creem. Não muda. Nós somos transitórios. Nós estamos por um tempo. E tudo é vaidade. Basta acontecer qualquer coisa para que a gente repense os nossos valores interiores e tenhamos um ímpeto de mudança de vida. Nós vimos isso há uns aninhos atrás na pandemia, quando tudo ficou incerto, inseguro, de tal maneira que muitas reflexões vieram a nós que conhecemos a Deus ou qualquer um. E aí vem um ímpeto de uma mudança de vida, um recobrar de uma consciência, uma mudança de valores. Mas eu quero dizer para você que quem faz essa mudança em nós, quem nos transporta do reino das trevas para o reino da luz, quem nos faz nesse tempo de um estado ao outro, é Jesus Cristo de Nazaré, ressurreto, que cumpriu todas as coisas. É nele que nós vamos vencer. De qualquer maneira, essa vida corre, como corre, desse jeito. Mas Deus nos criou para uma eternidade com Ele, perdoados, libertos, sarados
E quando Jesus veio, que trouxe o reino de Deus para o nosso coração, e toda a eternidade, é para que nós hoje pudéssemos olhar para Ele e falar: ensina-nos, nos dê sabedoria, para que possamos contar os nossos dias, para que o nosso coração esteja posto sobre a Tua graça, para que alcancemos coração sábio, para não perdermos tempo esperando a canseira e o enfado, ou esperando que algo aconteça e nos abale, para que possamos repensar valores interiores. Não. Sabedoria para que possamos viver nessa terra os princípios de Deus, os mandamentos de Deus, o amor de Deus, para sermos transportados do reino das trevas para o reino de luz. E olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E saber que Ele morreu. Deus entregou o seu Filho único para todo aquele que nele crê, não morra, mas viva eternamente. Amém? Que nós possamos receber do alto toda essa sabedoria, vinda do alto e sublime trono. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigada, meu Deus, porque dia após dia, semana após semana, Tu tens nos dado revelação, palavra, Tu tens nos revelado ao nosso coração o Teu grande e eterno amor. Ensina-nos, sim, Pai, a cada um de nós, remir o nosso tempo com sabedoria, para que alcancemos coração sábio, para que nos desviemos, Pai, de cair e tropeçar, para que nos desviemos do orgulho, Pai, da rebelião, para que possamos olhar para Cristo Jesus, ressurreto, vencedor, nosso Deus. Muito obrigada, Senhor, por essa palavra. Muito obrigada por cada um, Pai, que está conosco, cada um que vai entrar depois. Sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, quem chegou depois, dê o seu like, compartilhe esse link, comente, e o nosso endereço vai estar passando aí embaixo. Faça-nos uma visita, você é muito bem-vindo. E inscreva-se no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente, te dê uma semana próspera, feliz e de paz na presença de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Até a próxima semana.